Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 12 de abril de 2024. É uma sexta-feira de manhã, agora por volta aí de 7 horas e 5 minutos, 27 graus na capital paulista. Foi bem interessante o debate ontem no Arte da Guerra, né? O deputado Luiz Felipe esteve lá com o comandante e também com o professor Ricardo. Foi bem interessante aí, porque se teve um vislumbre, né, do que rola ali no Congresso, né? E o que me chamou a atenção é a ideia de que você não tem verbas para a defesa, porque senão você não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, né? E daí houve muito aquela coisa da direita versus a esquerda, da esquerda versus a direita. E a gente nota assim que essa discussão também não vem à tona, porque também se está muito mais interessado agora no debate aí Musk versus Xandão, né? Usar aí o nome popular, né? Não é uma ofensa, né? Espero que eu não seja censurado, né, por usar um apelido aí. Bom, e então assim vai se criar aí uma comissão, foi proposta aí que se crie um grupo de debates, eu não sei se chamaria isso de comissão, mas seria um germe inicial, aí já com a presença do comandante Robinson, né? Talvez ele chame vários outros integrantes aí da rede de canais ligados ao Arte da Guerra, e agora você tem um deputado, né, que vai, digamos, liderar esse processo de discutir defesa no Brasil. Se nós queremos defesa, se nós precisamos ser defendidos, o nosso litoral, os nossos ares, o nosso território, né? Se vale a pena essa discussão, qual seria o papel das Forças Armadas do Brasil hoje, se ela continuaria com o mesmo papel, qual é a doutrina militar que nós vamos seguir, aí o livro branco, enfim, para onde vai a defesa. E me chamou a atenção, né? Por exemplo, quando o Luiz Felipe diz que ninguém da esquerda está interessado na defesa. O pessoal está interessado ali nas grandes verbas, né, para a saúde, para as políticas públicas, para a educação, enfim. Mas assim, eu assisti ontem uma entrevista do José Dirceu, né, que é assim, quase que um mito na política brasileira, um indivíduo que tem 60 anos de política brasileira, e faz parte da história da política brasileira, assim, e chama atenção a extrema lucidez e a capacidade de se reinventar deste indivíduo, né? Não é à toa que é um político ao qual o professor Olavo de Carvalho se curvava e dava a cara a tapa, né? Ele sempre colocou o Zé Dirceu, o professor Olavo, né, que foi assim um neomacartista aqui dentro do Brasil, o cara que trouxe toda essa coisa de demonizar o comunismo como se fosse a causa de todos os males da história da humanidade para todo sempre. O que eu acho uma coisa um pouco radical, né? Porque é uma coisa que você tem que debater, você tem que discutir aquela ideologia, né? Você tem que, enfim, isso tem que fazer parte do debate, você não pode simplesmente demonizar uma ideologia. Por exemplo, eu posso demonizar o liberalismo, eu posso demonizar o iluminismo, eu posso demonizar o fascismo, eu posso demonizar o capitalismo. Quer dizer, dá na mesma. Eu posso demonizar, enfim, o fascismo, qualquer coisa, qualquer regime político pode ser demonizado. Agora, você tem que realmente estudar aquilo e conceituar aquilo dentro do papel que aquilo teve na história. Usar aquilo simplesmente de forma ideológica, dentro de uma guerra cultural, de uma guerra de narrativas, né, para criar uma dicotomia, uma divisão entre o capitalismo versus o comunismo. Isso realmente é uma discussão absurda, né? É uma discussão absurda porque não existe comunismo sem capitalismo. Aliás, não existe nada sem capitalismo, né? Então você tem uma superestrutura aí que permite, inclusive, esse debate. Por exemplo, eu sempre costumo dizer, olha, nós só estamos aqui porque tem energia elétrica, né? A gente não está nem aqui. Você tem que ter uma superestrutura,
tem que estar alimentado, você tem que ter estudado, né? Você tem que estar vestido. Claro, isso aqui não é um canal de pornografia. Enfim, você tem que ter uma série de pré-condições para existir, né? E depois é aí que se criam as doutrinas, as ideologias, né? Porque existe uma base. Por isso que já se disse que é a economia, burro, né? Conhece essa frase? Quer dizer, você não tem nada se você não tiver um equilíbrio econômico mínimo, né? Agora, a defesa, você não vai ter economia nenhuma se você também não puder defender o seu país. Quer dizer, qual é a prioridade? É ganhar dinheiro? É ser bem sucedido? E depois lá na frente você perde tudo? Sei lá, alguém te toma o seu dinheiro? Como é que fica a defesa? E aí não é mais a defesa individual, aí, policial. Não, é a defesa do país. É aí que entra em discussão aí Forças Armadas, doutrina de defesa, doutrina de segurança nacional. Enfim, tudo isso tem que ser debatido, tem que ser rebatido, tem que ser polemizado, lógico, tem que ser discutido, mas assim, tem-se que se chegar a um consenso. Como eles fazem lá, o pessoal não sabe, mas lá na China, na Rússia, no Irã, o pessoal debate assim incansavelmente, ali dentro daquelas quatro paredes ali, se discute até se conseguir um consenso, certo? Que você não pode ter um traíra ali no meio, sabe? O cara tem, pelo cansaço você consegue chegar a alguma coisa. O pessoal diz que não tem debate ali, que é tudo decidido autocraticamente. Pelo contrário, sabe? Você tem uma liderança ali, você tem um rumo. Por isso que hoje se discute tanto se a democracia vai para algum lugar, né? A impressão que eu tenho é que ela não vai para lugar nenhum, né? Porque você não tem uma liderança, né? Você não tem enfim, fica um bate-boca interminável entre uma direita e uma esquerda que nunca se entende, né? Então, assim, eu acho que tem que ser debatido sim, essa questão tem que ser debatida, e tem que ser debatida logo, porque o mundo que vem vindo aí, né, se é que ele vai realmente se consolidar, e o mundo multipolar, né, é cada um, de certa forma, é cada um por si, né? Os países vão ter que pensar em defesa, em sua defesa, né? Claro, na verdade sempre tiveram que pensar em sua defesa. Os países só existem porque eles têm fronteiras, né? E um invade o outro, você tem conflitos imagine se você tem um conflito na tua rua, no teu bairro, você acha que não vai ter numa cidade, ou num conjunto de cidades, numa região, ou num país inteiro? Simplesmente, né? Bom, pessoal, chamar o governo do Bolsonaro de extrema-direita, será que isso é correto? Vamos pensar em termos de censura. Veja, explico. O Bolsonaro não perseguiu a opinião de ninguém. Ele, pessoalmente, individualmente, ele não perseguiu. O que se pensava que era a direita? A direita era o PSDB, a direita consentida, né? A direita que a esquerda queria, né? A ideia de que a esquerda é hegemônica, que ela mandava em tudo, quer dizer, isso é um outro mito criado aí após o fim do regime militar. Se tem a ideia de que a esquerda, o socialismo, dominou tudo. Eu acho que não, eu acho que foi a social-democracia, era o clima da social-democracia, uma coisa que vinha até mais da Europa e dos Estados Unidos do que propriamente lá da Rússia ou da China. As coisas da Rússia e da China estão chegando agora aqui. O modo de governo, o tipo de regime que existe lá, como é que eles fazem o controle da opinião pública lá, se tem censura, se não tem, enfim, nós vamos ter que ver qual modelo que é mais apropriado para nós, mas principalmente nós vamos ter que construir o nosso próprio modelo aqui no Brasil, que ainda a coisa está muito assim no âmbito do jardim da infância. O pessoal ainda está brincando de bola aí, e está um cutucando o outro, dando pernada, xingando. Parece que tudo, assim, quando eu leio o jornal eu fico pasmo, eu fico estarrecido. Assim, a impressão que eu tenho é que eu estou num circo e o cara menos irracional que tem é o palhaço. Assim, quando eu leio o noticiário do que acontece ali dentro do Congresso. Por exemplo, antes de voltar no assunto do governo Bolsonaro, veja só, eu estava lendo aí sobre um deputado que está sendo acusado aí de um crime. Você sabe do caso Marielle, né? Veja, e esse mesmo deputado, ele seria o sucessor aí parece que do Pacheco, que é o presidente da Câmara, ou do Congresso, agora não tenho certeza, o Lira. Veja, eu não acompanho a política brasileira assim ao pé da letra, né? Mas de vez em quando a gente tem que ler e acompanhar.
E daí o pessoal da direita, dito bolsonarista, né, acha que ele não pode ser preso. Veja, ele é suspeito de ser o mandante de um crime bárbaro, né, que assim é o mote de boa parte aí da dita esquerda brasileira, que é como eu estava falando, veja, a esquerda brasileira, para mim eles são social-democratas, desde 1988, eles que criaram a Constituição de 88, uma sucessão de partidos social-democratas, que é uma espécie de um centrão, talvez um pouco à esquerda, né, mas é isso que governa o Brasil. Até o Collor foi uma guinada para o neoliberalismo, e depois o Bolsonaro também foi uma guinada neoliberal, pró-americana, pró-sionista. Então, quer dizer, então por isso que se fala em extremo direita, né? Mas veja só, daí a bancada lá da direita, que é bolsonarista e bolsolavista, tal, diz que não, que você não pode prender o indivíduo, por quê? Porque esse indivíduo é suspeito e um parlamentar não pode ser preso, como é que fala? Preso preventivamente. Ele tem que ser julgado e tal, tal. E a bancada aí da esquerda, do governo, acha que não, que ele tem que ser preso e tal, 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 tal. Então, assim, é uma discussão, assim, surreal, né? No fim, se eles não decidem, o STF acaba decidindo, né, para variar, né? Bom, agora o Bolsonaro, na época dele, e agora o mote agora é a discussão da censura, do STF, da perseguição a bolsonaristas, e o Elon Musk é que vai ser o libertador, né, e que vai trazer essa discussão à tona. Veja, eu explico, veja só, o Bolsonaro não perseguiu a opinião de ninguém. A direita era o PSDB, então, e o governo Bolsonaro aí, que é um governo de cunho messiânico, veja, ele é neopentecostal, ele é neoliberal, é um tipo de um nacionalismo Rede Globo, para inglês ver, na minha opinião, tá? Não que não possa haver uma ala que realmente é de direita no Brasil, né? Daí a questão de discutir defesa, né? Será que essa direita realmente está interessada em defesa? Ou é a defesa que interessa para os Estados Unidos? Aí não adianta. Aí isso eu não considero direita. Assim, uma direita que é pró-americana, né? Mas a gente vai chegar nisso, né? Veja, então assim, no governo do Bolsonaro não houve perseguição a bolsolavistas? Sim, mas ora a hora, nunca ele fez nada para impedir o ativismo persecutório do STF. Ele nunca fez nada para impedir. Quer dizer, o Bolsonaro não perseguia. Ele, pessoalmente, ele falava contra a censura, tal, mas ele também não fazia absolutamente nada quando o STF perseguiu um cara porque o cara falou contra o pleito eleitoral aí, ou falou que tinha que ter o voto impresso, ou falou que tinha fraude. Veja, eu falar que teve fraude, sabe, isso não implica que eu sou um criminoso, que eu vou ser preso, que eu vou ser perseguido, que eu vou ter meu celular apreendido e tal. Quer dizer, isso não é um crime, eu não tô acusando ninguém, eu não estou cometendo nenhum delito. Se eu disser, olha, eu acho que houve fraude na eleição, isso é uma opinião. Ou o cara pode dizer, eu acho que não houve fraude na eleição. O cara compra aí a maneira como foi feita. Você não pode perseguir o cara, você tem que ter realmente um ato de agressão deliberada, como o Alexandre diz, não foi um ato de opinião, foi um ato de agressão, é uma agressão verbal, né? Bom, então tem-se que se debater isso daí no Brasil, né? Precisou vir lá o gostosão, lá, o americano, né? O cara dos satélites, e de que vai colocar um chip no nosso cérebro, né? Para que a gente não possa dizer ou tenha que dizer certas coisas, né? Ora, o Bolsonaro então nunca fez nada para impedir o ativismo de perseguição aí da parte do STF. Quer dizer, um governo fraco, e o governo atual ele também é fraco, né? Então o STF ele deve explicações ao legislativo, ao executivo, os três devem explicações ao povo brasileiro. Quando os poderes não se entendem e se auto-boicotam o tempo todo, como é que fica? Quer dizer, ninguém se entende e todo mundo fica se boicotando o tempo todo. Quando eu leio o noticiário, eu fico pasmo, assim, porque assim, parece que tudo fica travado, né? Então, assim, na verdade, os três poderes aí devem explicações ao povo brasileiro. Claro, o STF deve muito mais, né? Porque ele sufocou o legislativo e sufocou aí o executivo também, né?
Quando os poderes não se entendem, se auto-boicotam o tempo todo, um Elon Musk nada de braçada aqui no Brasil. Ele determina ou não determina qual que vai ser a pauta, qual que vai ser a mídia, o que o jornalismo vai fazer, como que vai ser o debate. No fim, ele vai acabar determinando o nosso orçamento, nossas leis, ele vai acabar determinando como que vai ser a nossa defesa. Então, assim, eu concordo com o comandante Robson nesse ponto. Tá, você não pode deixar um bilionário americano que trabalha para o Pentágono, o setor de defesa dos Estados Unidos, que é o próprio excepcionalismo americano, eu vou falar em seguida sobre o excepcionalismo, né? Determine, sabe, os nossos costumes, as nossas leis, sabe, se o nosso judiciário presta ou não presta, se o presidente é bom ou ruim, se a nossa defesa é adequada, é conveniente para os interesses dos Estados Unidos, daqui a pouco ele vai determinar isso daí também. Ou já determina, né? Simplesmente agora ele está tirando as manguinhas de fora. Então, o bolsonarismo é uma extrema-direita? É uma pergunta, hein? Veja, eu não acredito nisso. Eu acho que ele é uma neodireita. Uma neodireita. Uma direita verdadeira deveria necessariamente encarar os Estados Unidos ou Israel no mesmo padrão com quem encara a Rússia ou a China. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que uma parte da esquerda é muito mais simpática à Rússia e à China, e a direita tem verdadeira aversão à Rússia e à China por causa do discurso da narrativa macartista e da Guerra Fria que eles compraram, né, de bandeja, de roldão, né? O cara que é direita, ele não poderia ter lado, exceto o lado do Brasil. Soberania implica independência. Você faz o que é melhor para você, né? E não o que é melhor para o primo rico aí do norte. Uma verdadeira direita deveria encarar a defesa como uma área prioritária. Aliás, como fez, eu estava falando ali, o José Dirceu, né, defendeu de uma maneira assim muito articulada, é um cara que sabe se reinventar. Tá, não estou dizendo que eu adoro ele, mas eu acho que é um cara que deve ser ouvido, né? É até uma voz no deserto até, né? O cara entende, sabe? É um cara culto, lido, né? Que foi preso e que aproveitou os seus meses aí de prisão para estudar, para ler, para escrever seu livro e para pensar e repensar o Brasil. Sabe, é um cara que está muito sintonizado, que fala de mundo multipolar, que fala da necessidade da defesa, da necessidade de repensar o tipo de Brasil que nós queremos, se a reindustrialização é uma possibilidade para nós, porque hoje em dia tudo é serviço. Você só entrega a matéria-prima, você não agrega valor, né? Enfim, como é que fica a pesquisa, o desenvolvimento, a informação, sabe? A gente está entrando num mundo que vai ser determinado por inteligência artificial. Nós precisamos de satélites, nós precisamos de criar o nosso próprio armamento, né? De ter a nossa própria indústria de carros elétricos, que agora o BYD está chegando aí, o BYD, o carro chinês, né? Vai ter uma fábrica aqui no Brasil, e é claro que isso aí vai dominar o mercado com o tempo, né? Por isso que o Elon Musk está tão desesperado, né? Porque a Tesla lá, ela está sendo superada ali pelo carro chinês. Apesar que a Tesla é um segmento de carros de luxo, carros elétricos de luxo, que o americano adora isso. Enquanto que o BYD é um carro mais popular, né? Mas se vai ser produzido aqui no Brasil, isso tem que beneficiar aqui o nosso emprego aqui também no Brasil. A gente tem que aprender a fazer isso daí, pô. Vamos aprender com os melhores, sabe? Na natureza nada se cria, tudo se copia, sabe? O chinês está aí porque ele sabe copiar as coisas. Tem que copiar o que é bom, né? Tem que copiar o que presta, né? Não é simplesmente copiar, sabe, e vender aquela cópia como sendo tua. Não, copiar no sentido da engenharia reversa, saber como, know-how, saber fazer. É isso que precisa. Pessoal, então eu estava falando do excepcionalismo, né? Então agora a segunda parte do vídeo, ou então eu vou deixar essa parte para amanhã. Falar então sobre o excepcionalismo americano para amanhã. Hoje foi mais um bate-papo aqui, as minhas impressões sobre o que está rolando aí no Twitter, que eu continuo chamando de Twitter, né? O X, né? O Facebook é um lixo, né? Sabe, é um lixo, você não pode fazer nada ali. Porque como é que eles fazem a censura? Veja, eu sou adepto da censura em termos, pessoal. Olha só, você não pode deixar rolar tudo que rola na internet.
Por exemplo, você não quer que os seus filhos, criancinha, veja coisas pornográficas hediondas rolando. Você não quer isso daí. Você não quer alguém falando na cabeça, que nem tem uma aluna aqui, nossa, que ela desapareceu. Ela tem 14 anos. Ela foi viver lá numa seita, não sei o que está acontecendo com ela. Quer dizer, por quê? Porque na internet, sabe? Como é que você pode impedir que se cometam crimes na internet? Ah, peraí, então você está dizendo que tem que censurar crimes? Como é que vai ser feito isso? Por exemplo, no Facebook, como é que era feito, pessoal? Ah, você usou a palavra boiola. Ah, você usou essa palavra? Pode ser que eu seja censurado aqui, hein? Se eu usar essa palavra. Apenas escrever esta palavra, você já pegava aí um enquadramento aí de uma semana, sem poder postar. Ah, você usou a palavra... Uma vez eu falei, os Estados Unidos é supremacista. Tipo assim, você fez uma acusação gravíssima, você fez discurso de ódio e não sei o quê. Peguei um bloco aí no Facebook de um mês, né? E assim, vários exemplos que eu posso dar para vocês, que eu era conspirador, que eu praticava aí discurso de ódio, que eu era um cara que eu acusava alguém, se eu afirmava alguma coisa, né? E no fim eu processei o Facebook, eu processei, fui lá no Tribunal de Pequenas Causas e falei, ó, o Facebook pratica censura contra mim, tá. Claro que isso não deu em nada, né? Absolutamente nada. A juíza, assim, quando teve lá a audiência, eu fui, ela sorria, assim, olhava para mim e só faltava rir, né? Falando, meu, esse cara acha que ele vai processar e vai ganhar do Facebook, né? E no fim ela achou que não tinha propriedade ali a minha alegação, né? De que eu estava sendo censurado. Ela não ia ser uma juíza que ia defender o direito à liberdade de opinião irrestrita, é como eu estou dizendo, você não pode ter uma liberdade irrestrita, sabe? Na verdade, a plataforma ela já é regulada, mas ela é regulada de uma forma burra, quer dizer, por inteligência artificial que pega uma palavra e boicota e censura. Não, agora já não é mais assim. Agora é porque quando você faz uma pergunta na inteligência artificial, ela já consegue entender e te responder. Quer dizer, então ela entende o que você está perguntando, sabe? E a resposta dela muitas vezes é substancial. Por exemplo, eu fiz uma pergunta agora para o vídeo de amanhã, que eu vou falar sobre o excepcionalismo americano. Veja, ele me dá ali a biografia de cada um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Tá bom, então eu quero saber, me faz uma relação aí de todos os presidentes da República do Brasil desde 1889. Ela vai dar, inclusive, a cidade que nasceu, quantos anos o cara viveu. Ela faz um resumo ali da Wikipédia e de vários outros sites de informações. Ela coleta tudo isso, ela responde você. Quer dizer, ela tem, não vou dizer que isso é uma inteligência, tá? Porque isso é um algoritmo. Agora, por isso que é chamado de inteligência artificial. Então, por exemplo, o cara é capaz de interpretar. Tá, então ele põe o código penal ali no algoritmo, tá? E pega tudo relacionado aí à liberdade de expressão, à forma de se comunicar, né? O que é crime e o que não é crime. É isso, você tem que definir com clareza, sabe? E aí, isso tem que ser informado para o usuário da rede, ó, isso aqui você vai poder fazer, isso aqui você não vai, ó. Você não vai poder criar um conluio aí para cometer atentado, né? Você não vai poder explodir o Palácio dos Bandeirantes com armas nucleares às 7 horas da manhã. Quer dizer, pelo fato de eu falar isso daqui, eu vou fazer isso daqui. Você tem que ter compreensão, uma mínima compreensão. Quer dizer, então a inteligência artificial ela tem que ter um mínimo de inteligência, de falar, olha, esse aqui é crime, esse aqui não é. O cara falar contra a eleição, né, que o STF está. Então vamos analisar, e a inteligência artificial vai analisar os processos das pessoas bolsonaristas que foram perseguidas nas redes sociais pelo STF na pessoa do senhor Alexandre de Moraes. A inteligência artificial vai analisar e vai dizer sim, ele extrapolou os limites da sua função, por isso. Ela vai construir um processo. Alguém vai ter que fazer isso, nem que seja a inteligência
artificial. Pessoal, hoje foi um vídeo de bate-papo aí de livre expressão, aí de livre comunicação, né? Não foi nada planejado, né? Eu planejava falar sobre excepcionalismo americano hoje e acabei enveredando para o campo aí das ideias, das reflexões, já que é um canal de livre pensamento, de livre debate, de livre reflexão, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Veja, eu acho que tem que ter a discussão da defesa no Brasil. Aí vamos dizer, poxa, mas isso é mais importante do que debater a economia, ou o ajuste fiscal, ou o déficit orçamentário, ou a questão da saúde pública, ou a questão do problema da educação que não sai do chão, né? Ou o problema da ciência, da tecnologia. Por exemplo, eu acho que ciência, tecnologia é uma coisa absolutamente prioritária num país. É uma coisa que está no topo, né? Porque você não tem um rumo, você não sabe para onde que você está indo, sabe? Se você não tem um projeto de desenvolvimento para um país. Debater a defesa faz parte disso. É como eu digo, ó, nós estamos aqui falando e vocês estão ouvindo porque tem energia elétrica, porque tem internet, porque tem tecnologia. Então, para onde que o Brasil vai? Ah, nós queremos estender essa condição de vida que uma classe média alta, ou vamos dizer, uma classe média média, mas que tem os recursos necessários para pensar, para refletir, para chegar a um certo nível intelectual, a um certo nível de estudo, né, a um certo nível de reflexão, e que possa servir aí, sei lá, inclusive de um ponto de vista didático, pedagógico, possa veicular suas ideias e fermentar o debate, que a gente precisa fermentar o debate. Agora a gente tem que ir para fazer o pão, sabe? Porque assim, ficar eternamente fermentando e ruminando, é como eu digo, ó, lá na China eu estava vendo, os caras ruminam e saem com o pão lá de dentro daquele congresso deles lá, ou a Duma lá na... Agora, e aqui? Fica só na fermentação? Bom, nós estamos fermentando aqui, ó, nós precisamos debater a defesa. Vamos debater a defesa. Tá, então eu me coloco aí como um canal auxiliar, o mais humilde e o menos importante de todos, da rede de canais coligados ao Arte da Guerra. Então isso aí foi desde o começo, porque na verdade nosso canal veio de lá, né? Foi aquilo que nos motivou, né? E uma hora a gente fala aí sobre a nossa história aí do porquê que a gente fez o canal. Pessoal, obrigado pela sua atenção. Acho que já está de bom tamanho, ficou com 28 minutos o vídeo. Obrigado a todos, fiquem ligados aí, até a próxima e fiquem com Deus.